boa tarde pra você. 12h30 em ponto, né, Gustavo? Estamos aqui já para receber vocês com todo carinho. Estaremos aqui até 1h30. É isso aí, lembrando sempre que você, telespectador do Meio Dia Catarina, tem participação ativa conosco, viu? Através das nossas redes sociais, você pode interagir com a gente, tanto no Twitter, em @meiodia-catarina, pode mandar o seu recado por lá, como também nosso Instagram, em @meiodia-catarina, onde através do My History nós mostramos todos os bastidores aqui do programa, lá no Instagram, e também nossa fanpage no Facebook, /meiodia-catarina. E sempre fica aberto aqui à nossa disposição para um debate saudável e também para a colocação das suas opiniões ou qualquer tipo de denúncia relacionada ao seu bairro, né, Sibeli? Então você pode entrar em contato via nosso WhatsApp no 489-9608-7554. Pode ir mandando seu recado desde já, que a gente vai filtrando e colocando as informações no ar. Lembrando sempre, Sibeli, para a pessoa que for interagir conosco, sempre colocar, por favor, o nome e a sua cidade, tá bom? O recado aí, dessa forma, vai pro ar, não tem erro. E a gente manda certinho, né? Os créditos, manda um abraço para todo mundo e dá o seu recado aqui. Participe conosco, desde já mandando a sua mensagem. Tá aí o nosso número no alto da sua tela. Começamos falando sobre a queda de uma criança, uma queda de 30 metros no mirante da Serra do Rio do Rastro nesse fim de semana. Mobilizou aí o trabalho das corporações e preocupou muita gente. Por sorte, a criança acabou saindo dessa situação com vida, né, Rua Todescarte? Rua passa as informações pra gente. Boa tarde, Rua. Boa tarde, Sibeli, boa tarde, Gustavo, a todos que acompanham o Meio Dia Catarina. Realmente um acidente bastante grave que preocupou muita gente aí no fim da tarde desse domingo. Uma criança de 6 anos que passava férias aqui, eles são do interior do Rio de Janeiro, passavam férias aqui em Santa Catarina e ela acabou caindo de um mirante, uma altura de cerca de 30 metros, lá na Serra do Rio do Rastro. E aí as imagens impressionantes do resgate, o helicóptero Águia 4 do Corpo de Bombeiros que realizou esse resgate. O pai da criança também acabou caindo, não de uma altura tão grande, não dos 30 metros ali, mas ele tentou socorrer e acabou não conseguindo, precisou de ajuda também para sair dali. E essas cenas aí são impressionantes, fim de tarde já na serra, e o helicóptero levantando ali a criança. Já ela teve inclusive fratura nas pernas, suspeita de traumatismo craniano, mas é de se comemorar a notícia de que ela sobreviveu, já que uma queda de 30 metros aí, uma altura muito grande, especialmente quando se trata de uma criança, né, Sibeli? E não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente ali na região, já existem até placas lá alertando sobre esse risco. Muitas pessoas buscam locais mais perto ali do cânion ali mesmo, para fotografar, para ter uma visão melhor, e isso é bastante arriscado, já causou outros acidentes e, por sorte, dessa vez, essa menina de 6 anos sobreviveu à queda. Tá certo, obrigada, Rua, pelas informações. Realmente, né, a gente já noticiou outras vezes aqui no estado, e sempre acontece nessas situações, as famílias estão de férias, e aí pensam que não basta olhar e admirar a paisagem, chegam lá na beira do precipício, muitas vezes ultrapassam ali os alertas de segurança, pulam o cercado e chegam cada vez mais perto, e ainda com crianças. Poderia ter sido uma tragédia, apesar da menina ter quebrado, ter fratura nas pernas, mas ela está viva, né? E finalmente essa história termina bem, com um resgate de sucesso aí, parabenizando já o trabalho da corporação, né, Gustavo? Mas fica um alerta para as famílias, para não estragar aí as férias e acabar, né? Às vezes até com uma família inteira, por causa de uma notícia dessa, querer dar um passinho a mais ali. Tem que ter segurança no passeio. São duas coisas que a gente pode tirar como lição numa situação como essa. A primeira, tanto no trânsito como também enquanto pedestre, né, você respeitar sinalizações, né, indicativos de possibilidade de acidentes em caso de você infringir numa situação algum aviso que está em placa, que está de alguma forma sendo passado para, por exemplo, turistas, né? Do mesmo modo, motoristas nas estradas. A outra situação me faz lembrar também, Sibeli, de um estudo recente, onde foi apontado o número de mortes ocasionadas, ou ocasionado o número de mortes
por conta de selfies, né? O pessoal que gosta de tirar selfie e tal, às vezes se descuida e numa selfie, até mesmo ao dirigir, ou próximo a um costão, né? A gente aqui que vive numa região litorânea, também ter muita atenção na hora de escolher o local de fazer a selfie. Parece bobagem, mas não é não. Tanto que já existe, inclusive, uma ONG que faz estudos de mapeamento dos locais do mundo onde são mais perigosos para o registro de selfies. E há um aplicativo na internet que mostra esses locais. Eu estava dando uma olhada também sobre dados disso. Segundo os pesquisadores, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal do Paquistão. Não vou conseguir falar agora. Paquistão. Pessoal do Paquistão, fica mais fácil assim. Tá. O pessoal do Paquistão é quem mais sofre acidentes ocasionados por selfies. Então, sempre que for numa situação como essa, é bom você ter todo o cuidado possível, porque realmente, num minuto de desatenção, a situação pode ser catastrófica. Tá certo. Na semana passada, o governo anunciou o aumento do preço da gasolina. Os postos que ainda tinham reserva do combustível mais barato, agora já estão vendendo a gasolina mais cara. Informações do Lucas Miranda. Em Florianópolis, os postos que ainda tinham gasolina na faixa dos R$ 3,20 ficaram assim, lotados. Todo mundo já estava sabendo da alta e lamentando o aumento dos impostos no preço de combustível. A gente acha que vai prejudicar ainda mais, a gente já vem numa economia complicada, tentando se esforçar ao máximo para economizar, e vem mais essa notícia, né? Como se a gente já não tivesse notícias ruins suficientes. Vai aumentar o custo do mês, né? Eu gasto uns 3 tanques de combustível por mês para me locomover, então no final do mês já dá uma diferença. E isso agora, né? E quando chegar a temporada de verão. Além do PIS/COFINS elevado para gasolina, diesel e etanol, o governo anunciou um contingenciamento de gastos públicos de 5,9 bilhões. Segundo o Sindicato dos Postos de Florianópolis, inevitavelmente, a alta dos preços vai causar um impacto negativo no setor. Em primeiro lugar, que para nós vai haver uma redução, porque quanto mais caro é o produto, o consumidor economiza. Em segundo lugar, nós temos uma necessidade de termos o nosso negócio funcionando com o cliente. E com o cliente não presente, o nosso negócio deixa de existir por um certo período de tempo. O PROCON da capital diz que está acompanhando o processo de adaptação do consumidor aos novos preços e que está atento a possíveis práticas de preço abusivo. Nosso papel é fiscalizar, fazer com que as coisas se encaminhem da maneira correta, da maneira legal, e como houve um aumento em cima de taxas, nós vamos fazer os cálculos dos combustíveis e ver a adequação, né, desse novo valor, para que o consumidor não se sinta lesado nessa situação. Difícil, né, o consumidor não se sentir lesado com o aumento aí, mais um aumento da tarifa de combustível, né, Gustavo? Agora tem um detalhe, né, impressionante como no Brasil é assim, o rombo é público, é do governo federal, mas quem paga a conta é o povo, né? Quando, na verdade, lá em Brasília, ou até em outras esferas, que seja também política aí, seja do legislativo municipal, do legislativo estadual, ninguém quer abrir mão das suas vantagens para fazer uma economia que seja necessária e que é necessária para o fechamento das contas lá da dívida pública, né? Ninguém quer fazer uma economia ali na verba de gabinete, ninguém quer fazer uma economia do 14º salário, ninguém quer fazer uma economia do auxílio moradia, auxílio terno, auxílio disso, auxílio daquilo. Não, é mais fácil você criar novos impostos e buscar no bolso do consumidor. Mas isso também acontece muito, porque no Brasil a população, de um modo geral, é extremamente passiva a essas ações nocivas do governo federal, né? É claro que toda manifestação ela deve ser ordeira, evidente que sim. Mas também, em muitas situações como essa, né, recentemente a gente viveu casos de corrupção, aí, escândalos, né, Petrolão e tal, e que todo mundo é inocente, né, diga-se, segundo eles, Petrolão e tal e tudo mais, e fica nessa, né? Vai ali, faz aquele protesto, tal. Segue a mesma coisa, eles são audaciosos, não estão nem aí se a Polícia Federal está de olho, se o Ministério Público Federal está também ativo nessa situação, ninguém está nem aí para nada, vai ali e continua cometendo os delitos de forma igual, porque a população brasileira, de uma forma geral,
é pacífica, é passiva e aceita tudo numa boa. Tá aí. Essa dos combustíveis era para ter carreata na rua e bota carreata. Não, carreata não, porque ia ficar caro. Mas uma marcha na rua aí, porque é uma baita de uma sacanagem. Sendo isso, mas é só aumento da gasolina, eu não tenho carro. Mas aí, meu amigo, vai influenciar no valor da sua água, vai influenciar no valor do seu alimento em casa, na escola do seu filho, uma série de outras coisas, né? Um dos itens que mais regula a inflação no Brasil é o combustível, infelizmente. E mais uma vez, a gente paga a conta. Vamos lá, né? E falando em aumento e reajuste, a tarifa de água e esgoto também vai ficar mais cara a partir de agosto. De acordo com a Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina, a Casan, o reajuste é de 6,08% e foi concedido pela Agência Reguladora de Santa Catarina na semana passada e publicado no Diário Oficial do Estado. O motivo, segundo a Casan, é a necessidade de um reequilíbrio financeiro da empresa, que poderá gerar fluxo de caixa negativo nos próximos anos. O reajuste passa a valer a partir do dia 21 de agosto. Então, já no mês que vem, tem mais um aumento aí para o bolso do consumidor. Nossa, velho, aí, de novo, né? Uma empresa que tem total monopólio de um serviço consegue gerar prejuízo. Mas tem que ser bom, filho. Tem que ser bom, né? Tem monopólio do negócio e ainda consegue fazer ele dar prejuízo e tem que aumentar por conta desse prejuízo. Não, tem aumento por conta da inflação, né? Agora, por conta de prejuízo, nada mais é do que incompetência. O PROCON fiscaliza 19 casas noturnas da capital sobre a cobrança diferenciada entre homens e mulheres, que a gente vem falando aqui. Entre sexta-feira 21 e domingo, agora dia 23, a Prefeitura de Florianópolis realizou uma ação para coibir a cobrança de valores diferentes para homens e mulheres em estabelecimentos comerciais da cidade. Os locais flagrados violando o Código do Consumidor foram notificados e têm 10 dias para apresentar as readequações ao município. A ação foi realizada pelo PROCON Municipal. E a gente segue acompanhando essas ações do PROCON. Depois do intervalo, a gente tem futebol, né, Gustavo? Tem sim, tem futebol, Sibeli, mas antes, vamos abrir espaço para o pessoal que já está interagindo conosco via as redes sociais, o pessoal que nos manda recado via WhatsApp. Por exemplo, o Jairo de São Sebastião, bairro ali em Palhoça, está fazendo uma denúncia aqui, ó, quer fazer uma reclamação. Vamos ficar de olho nisso aí, a nossa produção tenta até amanhã uma resposta, viu, Jairo? Mas ele já relata. Toda sexta-feira e sábado está tendo festas, ou estão tendo festas com som alto aqui no bairro. Chamamos a polícia que não vem, ou só vem às 6 da manhã. Ou seja, ninguém dorme há 6 meses, mais ou menos, diz ele. É na rua Tomás Domingos da Silveira, em frente ao supermercado Limas. É um condomínio novo que saiu, mas virou local para festas. E tem muitas outras coisas por ali, é melhor a gente não falar, né, porque não tem a prova, mas enfim, fica aí a sua reclamação e claro, a gente também vai atrás da resposta do poder público. Tem também aqui o pessoal lá de Caçador. Caçador tem uma grande audiência lá, acompanha sempre a Meio Dia Catarina. Obrigado pessoal que nos acompanha. O Eduardo Pereira manda a seguinte mensagem: denúncia, bairro Barragem Tedesco continua sem água encanada e energia elétrica. Cerca de 50 famílias estão sofrendo disso. Também vamos atrás das respostas. Aí o pessoal aqui, o senhor Antônio Rocha está pedindo para dar um abraço para ele. Está no passeio aqui em Palhoça, o Marcelo, Thaís e Ivanzinho. Então, abraço ao senhor Antônio Rocha e também para o Marcelo, para a Thaís e para o Ivanzinho, todos ligados conosco aqui no Meio Dia Catarina. Tem também o Alexandre Borba de Biguaçu, curtindo o Meio Dia Catarina. Parabéns pelo programa e ele diz ainda, feliz pelo Avaí, que é o assunto da sequência, Sibeli. Já, depois do intervalo. Obrigada pela participação de todos, o Alexandre e os demais. Sigam conosco e sigam mandando seus recados. Meio Dia 43 e na sequência então vamos de futebol, Série A, Série B, Série C e ainda tem a segundona do Campeonato Catarinense e a terceira divisão do estadual que está entrando na reta final. Muito assunto, futebol já depois do intervalo, não sai daí. Meio-dia e 46 minutos, estamos de volta agora para falar de futebol e começamos pela Série A, né, Gustavo? Exatamente, vamos então abrir espaço para o futebol aqui no Meio Dia Catarina e o Mu tá feliz da vida, já fez sinal de positivo e tal e tudo mais, imagina, né? Sabe por que o Mu tá feliz? Assim como o Oeste Catarinense está, assim como aqui a ilha de Santa Catarina, Floripa, porque tanto a Chapecoense
venceu o Vitória fora de casa. O pior mandante dessa Série A do Brasileirão é o Vitória. Como o Avaí também em casa venceu o Cruzeiro. Com esses resultados, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro está assim. Olha aí, Chapecoense subiu 4 posições na tabela, o Avaí subiu mais uma, mas está assim por enquanto. O G4, também válido, ou também chamado como G6, tem Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo, Palmeiras e Sport. Depois vem Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Ponte Preta. A gente vira a tabela para ver já na sequência quem são os outros 10 colocados, começando na 11ª posição. Adivinha quem está por lá? Chapecoense. Subiu 4 colocações nessa rodada. Ainda que não fechou, né? Teremos um jogo hoje envolvendo, inclusive, um time interessadíssimo aí na ponta da tabela, que é o Grêmio. Vem depois Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, Curitiba, Atlético Paranaense. O Avaí subiu uma posição, como eu havia falado, ainda não saiu do Z4, mas segue no bolo, vitória importantíssima sobre o Cruzeiro. Depois vem o São Paulo, Vitória e o Atlético Goianiense. Vamos aproveitar então para dar uma olhada como é que foi essa vitória da Chapecoense, e teve que suar para vencer a equipe do Vitória lá no Barradão. Quem conta pra gente é Lucas Miranda. A Chape começou aproveitando uma lambança do goleiro do Vitória. Kaique deixou a bola passar e na sequência derrubou o Seijas, pênalti. Reinaldo bateu com categoria e fez 1-0 Verdão. O empate do Vitória veio no segundo tempo e também de pênalti, quando a bola bateu na mão de Douglas Grolli. Neilton bateu e deixou tudo igual, 1-1. E num belo contra-ataque, Lourenço decretou a vitória do Verdão para se afastar do Z4. Fim de partida, Vitória 1, Chapecoense 2. Que vitória da equipe da Chapecoense, hein? Que agora na próxima rodada joga no domingo, 11 da manhã, na Arena Condá, vai receber o Atlético Goianiense, o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas essa vitória fora de casa, sem sombra de dúvidas, dá para vir no seu troco e todo o seu elenco um respiro para trabalhar de forma bem mais empolgada essa semana. Afinal de contas, não tem jogo, né, durante a semana para a Chapecoense, não tem meio de rodada nessa semana, então com isso a Chapecoense vai ter um longo período para trabalhar e para se ajustar para o próximo compromisso, domingo contra o Atlético Goianiense lá na Arena Condá, no oeste do estado. Vamos agora falar do Avaí. O Júnior Dutra teve uma chance durante todo o jogo, mas naquela chance que ele teve, não perdoou o goleiro do Cruzeiro. Olha aí. Teve o goleiro Douglas fechando o gol de um lado e o ataque sendo efetivo para fazer o gol da vitória. Júnior Dutra recebeu e botou no fundo da rede para dar a vitória para o Avaí. Fim de jogo, Avaí 1, Cruzeiro 0. Gol do Júnior Dutra, um típico gol de centroavante, né? A bola sobrou para ele dentro da área, teve um bate e rebate, mas não quis saber não, né? Chegou para ele ali, mandou para o fundo da rede. Importante essa vitória do Avaí sobre o Cruzeiro, que agora o Leão da Ilha tem um jogo duríssimo, é lá no Allianz Parque, sábado contra o Palmeiras em São Paulo, jogo que é 7 horas da noite de sábado. Pois bem, vamos falar agora então de Série B do Campeonato Brasileiro. Também estamos na 16ª rodada, na segunda do Nacional. Tivemos na sexta-feira mais um sofrimento da torcida do Figueirense. Jesus, mas não acaba nunca, né? 2017, o torcedor do Figueirense está sendo, olha, duríssimo. América Mineiro 4, Figueirense 2. Jogo começou às 7h15 da noite e esse pesadelo durou durante 2 horas aproximadamente, torcedor do Figueira. Aí no sábado, o Criciúma, importante vitória sobre o ABC, jogo duro, né? Jogava contra o ABC, um time que não está tão bem na tabela de classificação, que é o que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação da Série B do Brasileiro? Pode colocar na tela aí pra gente, vamos lá. Ó, na primeira posição tivemos uma troca, hein? Quem está na primeira posição é o América Mineiro, que venceu o Figueira. América Mineiro do Rafael Lima, né? Depois tem Guarani, Juventude, Vila Nova e CRB. Na sequência, temos ali Internacional, Londrina, Santa Cruz, Criciúma, que também subiu na tabela, e o Oeste. Criciúma está no bolo, importante isso. Vamos ali para outra página, temos o Ceará, o Paraná, o Boa Esporte, Goiás, Brasil de Pelotas e o Paysandu. O Figueirense caiu uma posição. Veja só, o Figueira mesmo em caso de vitória já está naquela situação. Vence o próximo jogo, se vencer o Vila Nova, que é em casa, o Scarpelli, não sai ainda do Z4. Situação extremamente delicada. Pra mim, hein? Alô, torcedor do Náutico. O Náutico já era, vai pra Série C. A coisa tá feia. Já a gente vai ver todos os detalhes de como foram as participações, tanto de Figueirense e Criciúma, porque antes, um importante recado para você. Você sabia que ter uma vida sexual ativa ajuda a manter o corpo e a mente sãos? Com o AZ21, você vai resgatar a sua vida sexual. AZ21 não é remédio, é um suplemento vitamínico totalmente natural.
Por isso, não tem contraindicações e qualquer pessoa pode tomar. Ligue para 0800 024 4222 e peça já o seu AZ21. Não precisa ter vergonha, viu? Tanto o homem quanto a mulher, porque temos sim atendentes para atender o sexo masculino e também o sexo feminino. O AZ21 é um poderoso vasodilatador que lhe ajuda a ter uma ereção rígida e combate um problema que atinge muitos homens, viu? Que é a ejaculação precoce. Com a tecnologia ActiveMax, ele age mais rápido e proporciona a maior duração dos efeitos. Assim, você terá uma relação sexual mais longa e, consequentemente, muito mais prazerosa. E atenção, ligou agora, tem promoção, hein? Você adquire 4 meses do AZ21 e se estiver com o CPF em mãos, simples assim, ganha de presente mais 2 meses de tratamento. Ou seja, são 6 meses pelo preço de 4. Pagamento? Facinho, hein? Em até 10 vezes. E a entrega é gratuita e, além disso, extremamente discreta. Ninguém vai saber no seu condomínio, por exemplo, o que você está recebendo em casa. E detalhe, hein? O AZ21 você não encontra em farmácias, não. Apenas no 0800 024 4222. 0800 024 4222. AZ21 de A a Z, mais de 21 motivos para você voltar a ser feliz. Muito bem, então vamos agora falar do Figueira que tá precisando de um AZ21, hein, meu irmão? Ó, tá na 8ª derrota, o Figueira, 8ª derrota dessa Série B Brasileirão. Meu Deus do céu, como é que foi o jogo lá na Arena Independência, Lucas? Esse pesadelo da torcida alvinegra que não termina. No Independência, Norberto abriu o placar para o time da casa, 1-0 América. 3 minutos depois, Luan escorou pro gol para aumentar a vantagem do Coelho, 2-0. Rui, de primeira, fez mais um, 3-0 América Mineiro. O Figueirense só foi dar sinal de vida no segundo tempo. Nicolas Careca testou pro gol e o goleirão João Ricardo aceitou, 3-1. Mas aí foi a vez de Messias subir para aumentar a vantagem do América outra vez, 4-1. E no finzinho, aos 47, o juiz deu pênalti nesse lance, só que a bola bateu no peito de Giovani. Renan foi pra bola e deu números finais à partida. Fim de jogo, América Mineiro 4, Figueirense 2. Renan, vice-artilheiro da Série B com 8 gols, está fazendo chover nesse ataque do Figueira, hein? E tem mais um detalhe, viu? Figueirense que confirmou agora há pouco pela manhã a contusão do Jorge Henrique, aproximadamente vai ficar 1 mês fora dos gramados até se recuperar dessa lesão. E o Criciúma, esse sim, tá fazendo bonito na Série B e segue na batida e próximo ali do G4, não perde o ritmo. Perdeu o último jogo? É verdade, mas agora já se recuperou em casa numa partida dura que foi contra o ABC. O primeiro gol foi esquisito. Echeverria foi afastado e chutou em cima de Lucão. Gol do Tigre, 1-0 Criciúma. O ABC foi em busca do empate no segundo tempo. Zotti cruzou na medida e Gualberto só empurrou para dentro. Tudo igual, 1-1. Mas o Criciúma foi para cima e garantiu o gol da vitória. No rebote, Caio Rangel fez o segundo do Tigre. Fim de jogo, Criciúma 2, ABC 1. Não tem essa gol feio, gol bonito. O negócio é botar a bola pro fundo da rede, que o que vale futebol é isso. É bola lá no fundo da rede e os 3 pontos, né? Criciúma somou. Agora, o Criciúma que vai ter como adversário o Náutico, o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E quem diria, né? O Náutico chegaria a essa situação, lanterna da Série B do Brasileirão. Vai jogar lá em Pernambuco, jogo que é 7 da noite. Vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma já esteve por lá, porque agora quem está é o Joinville, olha aí. Volta Redonda e Joinville ficaram no 0-0, 11ª rodada da Série C. E com esse 0-0, a classificação do JEC deu uma baixada, uma freada. Perdeu uma posição, olha só. A classificação tá assim da Série C. Pode jogar pra gente? Grupo B, são 10 times em cada um dos grupos, né? São 2 grupos, o A e o B. O JEC tá no B. Tem Botafogo, Tupi, Volta Redonda e São Bento lá dentro do G4. O Joinville é apenas 1 ponto dessa situação toda. O Joinville é o 6º. Depois vem Ipiranga, Erechim e Macaé. Lanternas, Bragantino e o Mojimirim. Ou seja, tanto Braga quanto o Mojimirim estariam hoje rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, Joinville de novo fora de casa, contra o adversário duro, que está na parte alta da tabela, que é o Tupi. O jogo que acontece, só para confirmar aqui, vai ser no sábado, 4 da tarde, lá no interior mineiro.
Muito bem, agora vamos falar da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Pode colocar na tela os resultados que nós tivemos. Já estamos na sexta rodada, rapaziada. Aí, domingo, 10 da manhã, tivemos Barra 3-0 no Jaraguá. O Camboriú perdeu para o Marinheiro em casa 1-0. 10h30 foi esse jogo. Operário de Mafra, 1-0 no Juventus. A Juve do Norte, não tá bem, hein? Depois, no domingo, Guarani de Palhoça, 2-1 no Fluminense Joinville. E o Concórdia empatou com o Hercílio Luz. Classificação para você na tela. Competição que vai ser disputada em turno e retorno. Tem na liderança, olha só. Vamos ver. Primeira posição segue sendo do Hercílio Luz, com 13 pontos. Marcílio Dias está ali na cola, né? Perde na questão de saldo de gols. Depois vem o Guarani de Palhoça, Camboriú, Barra Operário de Mafra, Fluminense, Juventus e Jaraguá. Estaria rebaixado hoje para a Série C do estadual, o Concórdia. E a terceira divisão do Campeonato Catarinense também tem vez aqui no meio-dia, Catarina. E um detalhe, hein? Já Zé Fini na fase de classificação, já temos os finalistas. Ó, Curitibanos venceu em Bituba 2-0 e o Blumenau venceu o Caçador 5-0. Vamos dar uma olhadinha na classificação para saber quem foi campeão então do retorno. Lembrando que no turno o campeão foi o Blumenau, o Beck. Com isso, já está lá na final da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Aí fechou assim então, ó, Blumenau, Imbituba, na verdade aqui que não foi atualizado o resultado, né? Mas na verdade, pode ter a tabelinha do ar que fica mais fácil pra gente explicar, para não confundir o pessoal de casa, por favor. Na verdade, o Curitibanos aqui é quem tá liderando e fechou o retorno na liderança. Com isso, o Curitibanos, que tá jogando em Orleans, o Curitibanos é o time que vai estar com o Blumenau a final do Campeonato Catarinense da terceira divisão. Apenas uma vaga. Ou o Blumenau ou o Curitibanos estarão na segundona do estadual no ano que vem. O primeiro jogo entre os dois já acontece nesse fim de semana. Muito bem, Sibeli Fábio, vou até tomar uma água, falei um bocado. Vamos ver o que o pessoal está falando aí com a gente via as nossas redes sociais. Já vi ali que tem um perguntando se eu tomo AZ21. Claro, é lógico, rapaz, como que não? Porque eu vou falar de uma coisa que eu não tomo? Por que não? Óbvio. E além dessa pergunta, tiveram dois torcedores aí que estão um pouco indignados com o Figueira, que falaram a mesma coisa que você disse ali, Gustavo. Manda o AZ21 pro Figueira, manda entregar no Scarpelli. Olha só, o Marcos do Bela Vista 2 disse que pra ele o futebol foi só tristeza. O Figueira e o Cruzeiro perderam. E deu parabéns. Deu parabéns ao programa. Na opinião dele, está cada vez melhor. Obrigado pelo carinho, Marcos. O André de Floripa disse que estão de sacanagem com o Figueira. Esse treinador tem 2 laterais no banco e coloca 2 volantes. Marcelo Cabo, você é muito ruim. Quem disse foi o André de Floripa. Conectada no... Mas tem também gente muito feliz, né? O Hermes de Palhoça disse: meu Avaí fez bonito contra o Cruzeiro. O Odimar da Tapera, aqui em Floripa, também disse: Avaí no caminho certo. Será com essa escalação? Já o Figueira, não sei. Paulo Torres, Bela Vista de Palhoça, também participando conosco. Muito obrigada a participação de todos vocês. Sigam mandando os recados que a gente vai lendo aqui, conforme for possível. A situação do Avaí realmente se reencontrou dentro do campeonato. São resultados expressivos. O empate em casa com o Corinthians, na sequência uma vitória sobre o bom Cruzeiro que vem em crescimento. E com isso, a gente vinha falando já há algum tempo aqui, né, se eu me lembro, né, daquela história do Avaí encontrar uma forma de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. E encontrou essa forma que espera ali atrás, fecha tudo e quando tiver a chance, faz. Uma pena que nas chances que teve contra o Corinthians, não conseguiu converter, né, tinha um paredão Cássio, ou senão nas próprias pernas o Avaí se perdeu. Mas agora a parada é dura, é contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então uma derrota não é de todo ruim para o Palmeiras não, porque é um time muito forte e fora de casa o Avaí realmente tem feito bons resultados contra os grandes? Tem, mas contra o Palmeiras lá no Allianz Parque é muito difícil. A gente recebeu aqui um recadinho do Adriano do Rio Grande Palhoça. Ele disse que o time do Avaí jogou bem, mas quando joga com um time menor também perde. Como isso? Sou figueirense também, a mesma coisa, ganha dos grandes e perde dos menores. Pediu para mandar um alô para o irmão dele, Manuel dos Passos, que está na casa dele, visitando a mãe, e uma de 84 anos, eles estão assistindo ao Meio-Dia Catarina. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado a todo mundo aí pela audiência, e de fato, né, o torcedor do Avaí tem disso,
tem acompanhado essa situação no Campeonato Brasileiro da Série A. Vai conseguir a vitória contra o Botafogo fora, a vitória contra o Grêmio fora, o empate em casa com o Corinthians, a vitória contra o Cruzeiro, né? Então são times de fato que estão lá na parte de cima da tabela, e quando vai pegar aquela carne de pescoço, uma Ponte Preta da vida, um Bahia, vai ter que se complicar. E para finalizar, o Marcos, que é de São Paulo, mas mora aqui na Grande Florianópolis, diz que é torcedor do Figueira e diz que o figueirense precisa da experiência do técnico Joel Santana para sair dessa. Joelzinho, Papai Joel, pode ser, porque não, né? É um cara que já viu tantas situações do futebol, mas não sei se o problema do Figueirense, não sei não, o problema do Figueirense não é questão de comando técnico. Marcelo Cabo foi campeão da Série B no ano passado com um elenco limitado do Atlético Goianiense, né? Conseguiu tirar leite de pedra. A questão do Figueirense é aquilo que eu vou insistir, é um time que foi montado agora, em cima da hora, é um time que qualidade técnica tem, mas tem que ter paciência, porque esse time aí vai brigar só para não ser rebaixado. Frutos só no ano que vem. Tá certo, depois do intervalo a gente vai falar sobre a crise no sistema prisional e também sobre o aumento de mortes em rodovias estaduais. 1h02, meio-dia, Catarina volta já já. 1h04, estamos de volta. Aumentou o número de mortes nas rodovias estaduais. Quem tem mais informações pra gente é o Juan Todescarte, que está em cima desses dados e foi conversar hoje, né, Juan, com a Polícia Rodoviária Federal. Tem mais informações? Passa pra gente. É verdade, Cibele, uma pena trazer esses dados, é um comparativo aí, tanto da Polícia Militar Rodoviária Estadual quanto da Polícia Rodoviária Federal. É um comparativo do primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre deste ano. Os dados, no caso das rodovias estaduais, são preocupantes, já que a gente teve um aumento de 38% no número de mortes. Neste ano, foram 145 mortes nas rodovias estaduais em Santa Catarina. E agora quem fala com a gente é o Tenente Coronel Fábio, que tem mais detalhes sobre esses acidentes. O que nós notamos é que os acidentes se tornaram mais graves, o número de mortes aumentou em virtude da gravidade dos acidentes, da imprudência que a gente vem observando nas rodovias. A maioria desses acidentes que resultaram um número grande de mortes foi em decorrência de ultrapassagem em local não permitido, forçar a ultrapassagem em curva, em aclive, onde não há visibilidade. Então isso tem relação com a forma de conduzir o veículo. Pois é, e em conversa com o Tenente Coronel, ficou claro que a fiscalização continua cada vez mais intensa, inclusive, nas rodovias estaduais de Santa Catarina, mas o problema é a imprudência, principalmente porque no estado a maioria das rodovias estaduais são de pista simples, o que acaba favorecendo infrações como ultrapassagem em local proibido e também o excesso de velocidade acaba tendo um impacto maior. Os acidentes praticamente permaneceram em mesmo número. O que mudou foi a gravidade, foi o número de mortes. E a gente conversou também com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Aí sim, os dados são um pouco diferentes do que a gente viu no caso das rodovias estaduais. Nas rodovias federais de Santa Catarina, o número de mortes diminuiu. Do primeiro semestre do ano passado em comparação com o primeiro semestre desse ano. O Fiamoncini tem alguns detalhes, vai passar para a gente agora, mas tem um detalhe importante, presta atenção na fala dele, porque o segundo semestre é preocupante. A PRF mudou o seu modo de fiscalização, procura se concentrar em locais onde há uma chance maior de acontecer acidentes. Nós tivemos como novidade a lei dos faróis, que não havia no primeiro semestre do ano passado. O aumento no valor das multas também influenciou. Para você ter uma ideia, multa de embriaguez é quase R$3.000, isso faz muitas pessoas pensarem antes de beber. O aumento das campanhas de conscientização, como o Maio Amarelo, cada ano fica mais forte. E também o grupo de fiscalização da PRF na Via Expressa, que também não havia no primeiro semestre do ano passado, que com certeza ajudou a reduzir os acidentes aqui na Grande Florianópolis. Existe uma preocupação para o segundo semestre, né? A PRF vem passando por algumas dificuldades, né? A partir de 4 de julho, já no segundo semestre, a PRF recebeu o contingenciamento, o corte de 40% do seu orçamento para 2017. Então a polícia teve que se adaptar a essa nova realidade. Vários serviços foram suspensos, escolta de cargas indivisíveis suspensa, as atividades aéreas com helicóptero suspenso
e também as rondas, o deslocamento terrestre também diminuiu bastante. Nós vamos fazer o possível para que isso não se reflita em acidentes, mas realmente é uma situação difícil, não tem como negar. É o que a gente torce para que isso não se reflita no número de acidentes, e fica também um detalhe, essa queda no número de mortes no primeiro semestre nas rodovias federais foi de 23%, neste ano tivemos 193 mortes e no ano passado muito mais aí de 200 mortes, um dado bacana, a polícia trabalhando com recursos conseguiu ajudar na redução do número de acidentes, e agora vamos torcer para que o segundo semestre não mude essa estatística e que 2017 seja um ano melhor do que foi 2016, né, Sibeli? É complicado, né? É difícil a gente imaginar que vai manter esse padrão com corte de 40% no orçamento, como o inspetor disse. A gente recebeu ele aqui no Meio Dia Catarina e ele explicou bastante essa situação, como é complicado para a Polícia Rodoviária Federal manter todos os serviços que o órgão faz com tanta excelência, né? Eles tiveram que cortar várias tarefas que a polícia tinha e agora vão ter que trabalhar aí de maneira reduzida e, consequentemente, é bastante difícil afirmar que isso não vai refletir no número de acidentes de trânsito, né, Gustavo? E também tem um detalhe que a gente precisa colocar, que nesse mundo e tal, né, de noticiário, de acidentes de trânsito, às vezes a gente, aí fazendo a nossa meia-culpa, né, da categoria de jornalistas, tem o hábito de usar a seguinte frase: fulano de tal não venceu a curva. Ninguém vence ou perde por uma curva, né? Na verdade, a pessoa era imprudente, porque desrespeitou uma sinalização, salvo se tiver óleo na pista, alguma coisa assim, evidente. Mas a grande maioria, esmagadora das vezes, pesquisas já para lá de feitas, aí pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar Rodoviária Estadual, é de imprudência do motorista. É muito simples você colaborar, porque é aquela história mesmo, né? A mudança começa pela gente. E a mudança é simples. Respeitou a sinalização, não tem erro, amigo. Muito provavelmente você chega no seu destino sã e salvo junto com a sua família. Pode ter certeza disso. E agora vamos falar da crise no sistema prisional do Estado, que continua. O governador Raimundo Colombo se reuniu com a cúpula da segurança pública na semana passada e falou sobre isso. Olha só. Em entrevista coletiva, o secretário adjunto de Justiça e Cidadania, Leandro Soares Lima, informou que o governo do estado pretende solicitar a flexibilização das portarias que limitam a entrada de presos nas unidades da Grande Florianópolis. Leandro defende que ainda há espaço para atender a demanda das delegacias. Nós gostaríamos de sensibilizar o Poder Judiciário na questão da flexibilização das portarias e também, se nós pudéssemos ter um pouco mais de agilidade nas decisões no que se refere aos processos que autorizam a construção de unidades prisionais novas. Atualmente, todas as unidades da Grande Florianópolis já atingiram a capacidade máxima, situação que, inclusive, motivou uma reunião entre as principais lideranças de segurança pública do estado com o governador Raimundo Colombo. Eu acredito no espírito da colaboração entre todos os poderes e também na parte interna do governo, na integração com a Procuradoria, com a Secretaria de Segurança Pública e com a Secretaria de Justiça, para que a gente possa enfrentar e achar a melhor solução em conjunto. Nós também estamos em contato com o Poder Judiciário, que historicamente sempre ajudou a encontrar a melhor solução. A solução definitiva para o problema seria a construção de unidades prisionais em outros municípios do estado. Só o projeto do presídio de Maruí, no sul do estado, criaria mais de 1.000 novas vagas, mas a prefeitura e a comunidade já se manifestaram contra. Outra medida que poderia ajudar a amenizar a situação seria o uso de tornozeleiras eletrônicas. O estado já possui 150, mas depende das demandas judiciais para aumentar esse número. O projeto piloto funciona baseado no Departamento de Administração Prisional e tem à disposição da Justiça 150 tornozeleiras. Nossa capacidade de monitoração é de um pouco mais de 2.000 tornozeleiras e seria um procedimento bastante pertinente, moderno e eficiente no controle e na custódia legal de presos. Sistema prisional é um grande problema aí do Estado, não é de hoje. A gente recebe, então, o nosso comentarista Edgar Lopes para falar sobre essa situação. Complicado, né, Edgar? A gente acompanha aí várias tentativas, mas parece que o problema continua sempre o mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Sibeli, o sistema prisional do Brasil está em colapso. Há 20 anos atrás, o ministro Maurício Corrêa,
já falava dessa situação que o Brasil vinha encontrando. Ou seja, não é culpa de um governo agora, é uma culpa de uma observação sistemática do sistema penal. O Brasil é o 4º país no mundo em população carcerária. Ele só perde para os Estados Unidos, China e Rússia. 600 mil pessoas aproximadamente presas. Se contarmos as pessoas com prisão domiciliar, passamos de 710 mil detentos. Se contarmos com os mandados de prisão que ainda não foram efetivamente realizados, passamos de 1 milhão. Santa Catarina enfrenta essa crise também junto com todo o Brasil. Realmente, se não for analisado de perto, fica difícil solucionar esse problema. Doutor, o senhor falou 600 mil pessoas, né, a população carcerária do Brasil. O que dá pra gente falar, não sei se de estatística, mas o que dá para falar da questão de ressocialização? Quantas dessas aí, dessas 600 mil, conseguem ser ressocializadas e, por exemplo, conseguir uma vaga no mercado de trabalho e voltar a ter uma vida digna? Que eu acho que esse é o principal objetivo de uma prisão. Do contrário, ela não deveria nem existir, né? Exato, Gustavo. A sua pergunta é muito pertinente, muito inteligente. O Brasil sofre com isso. O Brasil tem um sistema penitenciário que não ressocializa. Pela Anistia Internacional, o Brasil tem, de cada 10 presos, apenas 3 retornam para a vida social. 7 tornam-se reincidentes, voltam a cometer novos crimes e voltam a povoar esse mundo da carceragem. Então é muito pequeno. Temos que repensar que a prisão não é a solução para a coisa. Nós temos que educar, ressocializar e fazer com que o criminoso trabalhe. Porque, até uma linguagem chula, mas tem que ser falado. O Wagner não tem medo de polícia, não tem medo de trocar de tiro, não tem medo de briga. Ele tem medo de trabalhar. É complicado. Falando nisso, Edgar, o que tem sido feito para amenizar ou para tentar mudar essa crise no país, aqui no estado, como você disse, é uma crise no país inteiro? Que medidas estão sendo feitas pensando nisso? O que dá certo, o que não dá certo? Na minha visão, Sibeli, está sendo feito muito pouco pelo governo, não só pelo atual governo, não vem sendo feito há muito tempo, e essa crise só tende a aumentar, né? A população nossa, nos últimos 10, 15 anos, ela mais que dobrou a população em cárcere privado. Acredito eu que nenhum município quer ter um presídio como vizinho. Ninguém quer morar próximo a um presídio. E é muito injusto que o criminoso daqui vá cumprir pena em outro município. Eu, na minha pequena visão, eu entendo que cada município deveria criar, sim, o seu sistema para poder conter aquela sua necessidade. Aí seria mais justo. O problema é que, politicamente, nenhum político quer tomar essa frente, porque são votos impopulares. Exatamente, é a questão que construção de presídio não traz votos. Participação do nosso telespectador, o Paulo Torres, do bairro Bela Vista, dizendo assim, ó, na opinião dele, doutor, a diferença é que nos Estados Unidos as pessoas são presas para não sair. Aqui no Brasil elas vão para o presídio passar férias. Discordo do Paulo Torres, porque passar férias num inferno daquele que a gente observa aqui, ninguém passa, né? Agora, a questão é que, de fato, o sistema penitenciário e carcerário dos Estados Unidos, ele funciona principalmente na ressocialização e também outro detalhe, né? Quando você consegue dar conta daquilo que tem demanda, né? Da quantidade de presos e oferecer essa possibilidade. Verdade, Gustavo. É que também o sistema judiciário do americano é diferente do nosso. Os nossos recursos são muito grandes, né? A condição que o preso tem se torna difícil dentro de uma carceragem. Superpopulação, doenças correm soltas lá dentro, um trabalho de profissionais muito despreparados e se torna muito difícil para o Estado, porque é muito dispendioso manter a pessoa presa. E nos Estados Unidos há uma outra concepção, até a forma de prender, presídios diferentes. Aqui nós juntamos tudo num balaio só. Então fica difícil você ter o traficante junto com o homicida, junto com aquele que espancou a sua mulher, fica muito difícil. É complicado. Talvez a solução esteja em construir e diferenciar o tratamento dado a cada um do detento. Que daí o detento ele acaba saindo do sistema prisional, por exemplo, um desses que espancou a mulher no momento em que estava alcoolizado, nada justifica, é evidente, mas colocando um exemplo, ele vai, na verdade, ficar ainda mais indignado, sair ainda mais revoltado dentro do presídio,
certamente um criminoso de alto potencial, pior ainda quando volta para a sociedade, né, doutor? É verdade. É como se você colocasse um gato para viver junto com o leão. Ou ele vai aprender a ser leão, ou ele vai morrer pelo gato. Ou melhor, vai morrer pelo leão. Exatamente. Complicado, né, doutor? E pensando nessas medidas e nessa situação no Brasil todo, você vê diferença em relação à região sul? Na região sul, o Paraná é o que está em melhor situação. Ele tem... as vagas estão efetivamente iguais ao número de presos. E em Santa Catarina, nós somos os 21º colocado, ou seja, estão muito mal colocados na situação, porque nós temos apenas... teríamos que melhorar em 30% a capacidade. Isso geraria mais ou menos 5.000 a 6.000 novos lugares, novas vagas em presídios. E nós não temos isso tudo. Tem um pessoal que interage conosco. Aqui quem está falando é o Marcos, do Bela Vista 2. É isso. Ele está falando assim, ó, o primeiro passo é rever as nossas leis, na opinião dele, nosso telespectador. É inaceitável essas leis arcaicas e outra. Você acha que a cadeia é ruim, é só não roubar nem matar? Pois é. A questão das leis, aquela história, né? O Código Penal brasileiro tem mais de quantos anos, doutor? Me recorda? Olha, tem mais de 50 anos, é de 1944, se não me engano. Mais de 50 anos. Então você observa que, de fato, de lá para cá os crimes mudaram, a sociedade, uma série de coisas, né? É verdade. As nossas leis, elas não são tão ruins. O que é difícil é fazer com que elas sejam cumpridas. Mas a nossa sociedade não pode fechar os olhos. Nós também, como nós estamos falando ali na lei do trânsito, nós também nos corrompemos. Nós queremos que o Estado mude, mas nós não mudamos como pessoas. Nós queremos que o preso mude. Eu faço uma pergunta: quantos de nós lemos um livro por mês ou um livro por ano? Nós queremos que o preso mude, mas nós não mudamos. Exatamente. Boa reflexão, Edgar. Obrigada pela sua participação. Nós aguardamos você. Semana que vem, se você tiver outras perguntas, pode mandar durante a semana que a gente envia para o Edgar e ele responde aqui para você. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Gustavo. Doutor Edgar, obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito bem, olha só. Polícia Federal retoma a emissão de passaportes. Você vai ver daqui a pouquinho. A gente volta já 1h20 da tarde. 1h22. Vamos abrir espaço para o pessoal que está interagindo conosco via WhatsApp. Começamos pelo Adriano de Palhoça, ainda repercutindo o assunto que debatimos há pouco com o doutor Edgar Lopes, sobre a questão do sistema carcerário brasileiro. Dizendo assim, ó, tem mais bandido solto do que preso, pois tem muitos que mataram no trânsito e nada acontece. É a história da impunidade, né? O trânsito no Brasil realmente mata um bocado de gente que fica de assassino solto aí. Vamos dar uma olhadinha. Também tem aqui, ó, o Daimon Ramos. Ele está falando sobre aumento de passagem de ônibus, né? A linha intermunicipal que sofreu reajuste. Ele mora em São José, está dizendo assim, ó, pagava R$ 3,90 e agora passou para R$ 4,25. Aí, se um deputado federal ouvir isso, pô, mas vai reclamar de 35 centavos, mas tu ganha 30 mil reais por mês, né, meu filho? Além dos 30 mil, tu ganha auxílio escola, auxílio creche, auxílio não sei mais o que, auxílio não sei mais o que. Tu ganha teu salário para torrar mesmo, porque para viver tu já tem um bocado de auxílio. Uma vergonha, não avisaram e tal, diz o Daimon Fabiano. Daimon, é realmente complicada a situação, onde, aquela história, né? Contribuinte é quem sempre paga as contas, né? E desproporcionais. Muito bem, Sibeli Fávero, finalmente me parece que a Polícia Federal conseguiu reorganizar a questão da emissão de passaportes. Exatamente, Gustavo. A partir de hoje, o Juan Todescati está na redação acompanhando tudo. Tem mais informações pra gente. Juan, conta aí. É verdade, Sibeli, Gustavo. A Casa da Moeda voltou a produzir os passaportes que eles haviam suspendido essa produção por falta de recursos. E aí surgiu um recurso suplementar aí de 100 milhões de reais para a Polícia Federal e eles decidiram voltar a produzir. A Casa da Moeda voltou a produzir os passaportes a partir de hoje. A promessa deles é trabalhar 24 horas até que seja regularizada a situação dos documentos que estão atrasados. Só para a gente ter uma ideia, só aqui em Santa Catarina, mais de 9 mil passaportes deixaram, essa estimativa da Polícia Federal, deixaram de ser entregues dentro do prazo normal. Então essas pessoas que estão aguardando agora pelo passaporte podem ficar tranquilas que vai ser regularizada essa situação o mais rápido possível. Para isso, a Casa da Moeda promete trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, não tem fim de semana, não tem folga para o pessoal por lá, para colocar em dia agora essa produção de passaportes.
Lembrando que eles voltaram a trabalhar porque receberam um crédito de 100 milhões de reais e era esse o motivo que eles haviam paralisado a produção de passaportes. Sibeli. Tá certo, muito obrigada, Rua, pelas informações, pelas notícias todas de hoje. Como eu disse aí, uma boa notícia para quem está guardando passaporte, para quem está com viagem marcada, né? E daí tem esse empecilho aí, sem passaporte não rola viagem, tudo deve ser normalizado então nos próximos dias. O Procon de Videira fechou o primeiro trimestre com bons resultados que podem servir de exemplo aí para as demais cidades. 80% das reclamações obtidas foram resolvidas por lá. Olha só. No primeiro semestre de 2017, foram registrados 837 atendimentos pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon em Videira. Todos de pessoas insatisfeitas ou lesadas durante a prestação ou aquisição de algum serviço. A principal queixa são das empresas de telefonia fixa ou móvel e, em segundo lugar, empresas de empréstimo consignado. 80% é um número muito bom de soluções, inclusive se a gente for analisar a nível estadual, é um dos percentuais mais altos que tem. A principal reclamação continua sendo referente a empresas de telefonia. Principalmente aquela questão de combo, TV, internet e telefone. Também as empresas de telefonia móvel e empresas de empréstimos consignados. 80% das reclamações registradas foram resolvidas em atendimentos e contatos preliminares. Ainda faltam 173 pendências para serem resolvidas ou aguardando audiência. Um número pequeno quando comparado aos grandes centros. Existe uma mescla. A gente não tem números precisos de cada qual, mas tanto por telefone, que antes de abrir a reclamação a gente sempre tenta fazer um atendimento prévio para tentar solucionar de forma amigável, sem uma abertura de uma reclamação. Então muitas das nossas reclamações são solucionadas antes de formalmente ter um processo. O Procon é responsável por ajudar e mediar conflitos entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. O atendimento pode ser feito por telefone, online ou pessoalmente. Bacana aí esses números. Um decreto que diminui a burocracia para a abertura de novas empresas foi assinado pelo prefeito de Florianópolis. O documento vai ter validade de 180 dias e serve para acelerar o processo de abertura de microempresas e empresas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais. A partir de agora, eles podem, no momento da Constituição, solicitar o seu alvará provisório. Essa era uma conquista que nós tínhamos já conseguido e a lei do alvará condicionado havia revogado este decreto. E agora nós tivemos novamente a reedição deste decreto, possibilitando então essas empresas a terem o alvará provisório. Antes do término do prazo estipulado de 3 meses, o empresário que abrir sua empresa através do alvará provisório deve ingressar com o processo administrativo na prefeitura, para a concessão do alvará de funcionamento definitivo ou alvará de funcionamento condicionado. O Jason tinha uma empresa de cartuchos de impressora e agora mudou o ramo. Tem uma empresa de arquitetura e construção. Há 3 meses, ele tentou a regularização da nova empresa e, por causa da burocracia, não conseguiu. Mas hoje veio a boa notícia. A contadora entrou em contato comigo e disse que conseguiu esse alvará provisório para essas documentações, que eu tenho 180 dias para ver o que é necessário, né? Então, agora hoje eu tive essa notícia boa, faz 1 hora, e ela me deu essa notícia boa, depois de 4 meses. Uma boa notícia não só para o Jason, mas para a economia do município. Principalmente em momentos de crise, você iniciar um negócio de forma célere é muito importante. Tá aí, menos burocracia. Olha só, nosso telespectador, o Samir, ele é de Garopaba, está sugerindo aqui para que as pessoas possam assistir, ou que busquem assistir, um documentário que retrata a realidade dos Estados Unidos, diferente daquela que muitos falam, né? Que o nome fica então registrado, a sugestão do nosso telespectador, 13ª emenda, né? Que mostra a questão quando ela é evocada e tal, mas enfim, ele disse que vale a pena ver para ver como é que a coisa é realmente por lá, né? Todo mundo gosta de citar os Estados Unidos como exemplo e tal, até porque é uma nação mais avançada e a gente tem muito a aprender com eles de fato, porém nem tudo também é maravilhoso, evidente.
Tá certo, a gente fica por aqui hoje, mas amanhã a gente volta 12h30. É isso aí, pra você uma ótima tarde de segunda-feira. A gente volta amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau, até lá.